quais somos doutos nessa linha dessa ciência das ciências contábeis. Temos aí um crescimento global, isso aqui hoje uma ordem de faturamento mundial de 9,4 bilhões de dólares, né? 820 escritórios, 64 mil pessoas e 120 países sendo atendidos. Nós estamos aqui com um network global, então, se tratando com a RSM aqui no Brasil, você pode ter demandas internacionais em qualquer desses países que a gente atenda. Também são parceiros com a mesma qualidade, a mesma seriedade, comprometimento e ética nos nossos trabalhos. Nós estamos aí hoje com mais de 1.000 profissionais no Brasil, 8 localidades, mais de 40 sócios, 12 escritórios e um atendimento completo, atendimento 360, né? Hoje eu sou daqui da unidade de Belo Horizonte, da parte da consultoria e também atendimento ao mercado e também auditoria. Então, nós temos unidade no Rio, no Espírito Santo, em São Paulo, que é o nosso principal escritório, né? Lá estão 2 unidades, em Curitiba, no Nordeste, nós estamos em Salvador e em Fortaleza também. Temos aí umas soluções para oferecer, como eu havia dito, que é auditoria, tributos e consultoria. Auditoria de balanço, demonstrações financeiras, né? Sejam elas de qualquer âmbito. O nosso foco principal é o middle market, né? Empresas das quais a gente fala diretamente com o dono. Então, são empresas familiares ou empresas que estão em desenvolvimento. Nós temos grandes empresas das quais auditamos e que ainda são capital fechado, ou empresas de capital aberto, mas que têm, por não ter uma exigência e não terem também questões internas, né, de compliance, optam pela TRSM. A gente ouve falar muito nas questões de auditoria de capital aberto e emprego Big Four, mas não nos deixa de ter a qualificação dependendo aí apenas da gestão da empresa. Então, hoje nós temos grandes grupos, a gente audita, né, da empresa, por exemplo, a Brastemp é cliente nosso de capital aberto, que é uma empresa que a gente audita, e outras empresas das quais a gente também tem faz a auditoria deles. A questão de tributos é uma questão compliance, né, obrigações acessórias, pontuações voltadas para os quesitos contábeis tributários, e a consultoria nossa, que ela vai além, a consultoria financeira do financial, né, que seria riscos e financial, então controles internos, procedimentos sempre oriundos da compliance, dos procedimentos de FRS, e BR-GAPs e demais informações das quais as empresas estejam sujeitas a apresentar, e a gente traz essa especificação, esses procedimentos para qualificação, além de due diligence e outros procedimentos que também são de avaliação de empresas. Então, o que a gente trazendo aqui já no tema, né? O que vai mudar no Simples Nacional com a reforma? Então, geralmente a gente fala do Simples Nacional, a gente entende como uma única forma de recolhimento através da DAS, um tributo simplificado, que, diga-se de passagem, de simples já deixou de ser há muito tempo, né? Nós temos aí o ICMS, por exemplo, que é quase que apartado, né? Então, nós temos ISS também, e temos uma série de variantes dentro do simples. E com a reforma tributária não poderia ficar de fora, né? Então, houve aí impactos, vai ter desafios, mas também creio que vai ter muitas oportunidades para as empresas trabalharem e poder desenvolver, que é um gap que observava-se, né, de empresas que tinham clientes e não conseguiam gerar crédito. O CMS já gerava, né, então já não era uma novidade, mas para a questão do PIS e do COFINS, principalmente, isso era um gargalo para as empresas. Então, o que é isso aí? Como eu falei, vai continuar, né, pagando pela DAS, os regimes ainda continuam inalterados, mas a reforma traz mudanças na composição dessa apuração, né? Então, hoje, CMS, ISS, IPI, PIS e COFINS serão substituídos por 2 novos, né? Então, vão trazer aí o IBS e o CBS, que já está amplamente discutido, já tem comitês de divulgação com isso, já tem vários parâmetros de análise sobre esses 2 impostos e contribuições que vão substituir, mas que agora é o que vai adentrar no Simples, né? Vocês vão passar a ouvir agora um modelo por dentro e por fora, que antes não existia, né? Então, a empresa terá que optar, fazer essa opção por esses modelos, lembrando que o Comitê Gestor do Simples já definiu aquelas classes lá de faturamento, isso aí vai até 2027, 2032, então não foi alterado, então continuam as classes de faturamento, mas as empresas terão agora essa
variante, que também, passada essa regulamentação, né, da reforma tributária, e também a promulgação ano passado, entrou na regulamentação, agora vamos entrar no viés aí, o Zé Adriano tem total propriedade em nos trazer mais informações, sempre tem trazido de forma muito rica, muito engrandecedora, que é a questão da normatização. E agora que é, para mim, na minha opinião, a parte mais complexa, que aí que você começa a ter os meandros de como que eu vou implementar isso, e aí entra a opinião da Receita Federal, na visão dela de leitura da legislação, com os contribuintes, né, com os partícipes, que agora está todo mundo dentro da mesma sala, não existe mais, você recolhe o seu para lá, eu recolho o meu para cá. Então, vai ser uma coisa que vai ser efervescente aí nos próximos 2, 3 anos para quem convive nessa área. O que seria o regime, né? Só para fazer um review aqui, é um regime simplificado para pequenas e micro e pequenas empresas, né? Unifica os tributos em um único pagamento do lucro presumido e lucro real, que você tem datas, várias declarações, né, DCTFs, para se fazer essas obrigações acessórias e também obrigações anuais, que é ECF, a ECD. Para o Simples Nacional, nós temos a DAS, que é recolhimento, temos a DEFIS lá, com a declaração, e a DAS mensal. Então, é muito fácil, né? Reduz a burocracia, facilita o recolhimento. Muitas empresas chegam a falar que quem está no Simples não precisa de contabilidade. É uma falácia, porque qualquer empresa que esteja fazendo uma operação mercantil, ela tem que ter uma contabilidade. Afinal de contas, ela é uma personalidade jurídica e ela é uma entidade, né? Uma empresa. Ela tem que ter sua vida apartada. Mas, deixando de lado essas interpretações, o simples as pessoas entendem que é só uma questão para atender o fisco e não é. Mas, enfim, trazendo a reforma tributária, como eu falei, tem essa introdução do IVA dual, né? Que é o CBS e o IBS, substituindo os tributos anteriores, tributos, digamos assim, os indiretos, a necessidade de escolha entre dois modelos de apuração e as possíveis mudanças na tributária e na competitividade. E aí que está o principal meio que o Simples Nacional entra. O que seria hoje? Uma oportunidade para alguns, né? Outros vão permanecer inalterados, talvez não tenha, mas a oportunidade é o que eu vejo aqui que pode trazer uma competitividade que hoje tira, né? Eu, por exemplo, tenho uma experiência avançada, não vou dizer uma experiência avançada, mas uma longa experiência com o varejo, e eu vejo que muitas empresas que vendem ou prestam serviço para o varejo, elas sofrem, porque elas não conseguem dar aquela continuidade do tributo, do crédito. E, por vezes, elas são preteridas do sistema, porque elas não conseguem fazer essa opção. Então, eu acho que isso vai favorecer um pouco. Então, o modelo atual, né, que é o por dentro, o IBS e o CBS continuam incluídos na DAS, a princípio com as mesmas formas de alíquotas e procedimentos. A apuração segue sem alteração. Então, quem falar que não tem, ok, permanece lá, só vai mudar o nomezinho daquilo lá e a simplificação. Eu vou unir e vou te fazer uma cobrança que vai estar sujeito também às outras nuances da reforma tributária. O modelo novo, que é o por fora, o IBS e o CBS são calculados separadamente. Então, aí que entra uma situação. Vai ter a possibilidade de crédito de débito desses impostos, similar ao lucro real. Como eu falei, o ICMS ele já tem essa situação de dar o crédito, então não vai ter alteração. O que vai ser de inovador aí vai ser o antigo PIS e COFINS, né? Então, poderão agora passar a possibilidade de gerar crédito. E aí a empresa tem que analisar qual vai ser essa vantagem, qual vai ser esse procedimento que eu vou adotar e o porquê farei isso, né? O que é vantajoso para mim, para eu poder trazer essa nova modalidade. Lembrando que, como eu falei, isso aí não estão previsto, o Zé me corrija se eu estiver equivocado, né? Até onde tem a leitura e o estudo, avançando aí para 2027, tendo essas introduções para o Simples Nacional, que vai ser gradativo, ano que vem vai ser lucro presumido e lucro real, né? Adentrando, e posteriormente o Simples também. Mas vai depender também do gestor, do grupo gestor do Simples Nacional. Ô, Saulo, eu não entendi o que que você quis dizer que é depois, para eu poder concordar com você ou discordar? É que eu falei que agora, a partir do ano que vem, o lucro presumido e o lucro real já vão entrar naquele, digamos, naquela parte teste, né, da IBS-CBS,
já com alíquotas reduzidas e demonstração. Ah, tá. Ok, E são os o, campos adicionais para quem tiver. isso. E o Simples Exatamente, para quem Nacional, está fora do Simples, correto. Isso isso aí. aí. E ele vai em Ok, 2027, né? concordado. É isso aí. Obrigado. O que são os critérios para a escolha disso aí? Que eu quero, deixando que isso aqui não é exaustivo, tá? Isso aqui requer um estudo maior, por mais que a empresa seja do Simples, mas requer uma série de fatores que ela deve analisar para que ela se possa postar. Aí você fala, Saulo, mas não seria muito cedo, muito prematuro eu ficar tratando disso em 2025, abril de 25, sendo que eu só vou entrar em 27? Só que você tem que começar a rever sua cadeia, começar a rever seus procedimentos, por quê? Os seus clientes também, ou seus fornecedores, também terão alteração da cadeia tributária dele, né? O que é discutido aqui, de novamente eu recorro à figura do Zé Adriano, sobre o que a empresa deve fazer, demonstrar através de sistema, através de consultorias, os impactos que isso vai trazer. Porque se o meu fornecedor hoje ele tem uma variante de entregar a mercadoria para mim, com a reforma tributária ele pode ter um ônus, pode ter uma diminuição, ele pode ser ou não favorável para mim. Isso vai impactar na minha cadeia, consequentemente os meus clientes também vão ter mudança. Então, é oportuno o empresário, o gestor do Simples Nacional, começar a entender o que está passando no lucro presumido, no lucro real, que são os seus fornecedores, digamos assim, ou talvez até mesmo clientes, e o que vai afetar para mim. Então, já vou começar a analisar essas cadeias, quais produtos vão impactar. Vai ter aumento de alíquota, diminuição, vai ser neutro, vai ter um imposto seletivo, o que vai ocorrer nesse universo que eu esteja aí ladeado das empresas que não são do Simples Nacional. Então, o que é o tipo de operação da empresa? Se é serviço, se é varejo, fabricação, distribuição, né? Se eu estou numa empresa de comércio eletrônico, que o meu cliente é o cliente final, então não vai mudar nada, eu não preciso gerar crédito. Mas se eu estiver vendendo para uma empresa do qual seja um comprador PJ, já vou gerar um crédito. Então, o que vai mudar na minha vida isso aí? Eu estou prestando serviço para uma PJ que concorre e eu tenho aí que fazer, dar-lhe a opção de crédito, né? Então, é uma situação muito interessante. Consequentemente, se eu quiser mudar também, que foi dito na reunião passada, é muito amplamente discutida, que é a questão do pagamento desse imposto, né? Eu vou ter capacidade de geração de caixa, eu fiz opção pelo modelo de débito e crédito. Eu vou ter que pagar, vou ter que ir para o cliente tomar o crédito. Se eu não fizer, como que ficaria essa minha opção? Não seria apenas eu mudar, né? Então eu teria que ter um posicionamento na cadeia, o início, o meio e fim, para eu saber onde eu estou colocado, que vai mudar a minha vida. Eu não vou mexer, eu vou ficar do jeito que eu estou, eu não quero. Ok, você pode perder cliente. Você pode ter um ônus na sua cadeia produtiva que você não esperava. Se você não consegue ter os mesmos clientes que você tinha para a questão de crédito, você pode perder mercado e fechar, né? E aí você tem um posicionamento. Então, isso é muito importante, né? O regime de tributação dos fornecedores e dos clientes também. Então, a coisa que era simples não é tão simples mais, porque agora você tem que entender não só da sua cadeia, você tem que entender dos seus clientes, dos seus fornecedores, para saber onde você está. Porque pode ocorrer do dia para a noite, como é lá em 27, e os clientes de lucro presumido e lucro real já vão começar ano que vem, e este ano já é um ano crucial, né, um divisor de águas, e tem muitas empresas, e foi discutido no último fórum aqui, que às vezes ainda não tem a percepção que ele tem, onde é que ele está situado no quesito financeiro, no quesito de competitividade, e principalmente no quesito tecnológico, né? Então, o que vai mudar na minha vida, o que eu tenho que fazer como simples para operar nisso aí? E se o simples, os meus fornecedores do simples, vão ter capacidade de continuar. Talvez ele não tenha um caixa que ele teria, tem muitas empresas que, isso é sabido, né? Elas fazem meia nota, ou por vezes não fazem o reconhecimento total da receita, e aí, se eu tiver um débito e crédito, ou se eu tiver essa cadeia agora, eu começo a ter problemas com a geração de crédito e, consequentemente, em caixa, eu posso inviabilizar totalmente o negócio. O que seriam os impactos na competitividade, né? As empresas precisam reavaliar seus fornecedores e clientes, né? O modelo por fora pode gerar mais crédito tributários, mas aumentando a eficiência da empresa. Mas também não só isso. Se você está aumentando por pura e simples pressão dos seus fornecedores, dos seus clientes,
você pode estar fazendo um aumento da sua carga tributária que talvez você não consiga repassar isso em preço. Então, você vai ter uma ineficiência financeira. É por isso que mais à frente eu vou falar sobre estudo. Eu não quis trazer a planilha aqui, porque delongaria muito e traria aí informações confusas que poderiam não ser, enfim, não ser proveitosas nesse momento. Então, o modelo por fora ele vai te trazer uma eficiência de competitividade, mas também ele pode te trazer um ônus. Quais será esse ônus? Eu vou conseguir repassar, eu vou conseguir fazer. A minha cadeia de fornecedores ele vai me gerar esse crédito para eu repassar. Os meus clientes têm necessidade disso, como eu falei do varejo, né? Então, se eu presto serviço para uma rede de supermercados ou eu tenho uma questão de venda para a rede de supermercados, isso vai ser um diferencial. Se eu não tenho por que preocupar, né? O modelo por dentro pode ser vantajoso para a empresa de baixa gestão, baixa geração de crédito. Não tem geração de crédito, como eu falei também, deu exemplo de venda a consumidor final. Não tenho por que eu mexer com isso. Mas eu tenho que também entender a reforma tributária, o que que vai impactar dos meus fornecedores, seja de matéria-prima, seja de produtos, né, no caso de revendas. Então, isso é uma situação que vai impactar doravante a competitividade. Isso é uma tônica que a reforma tributária, ela sempre, todas as vezes que você discute em fóruns, em qualquer análise que você faça, a primeira coisa que vem à frente da reforma tributária é o quesito financeiro. Ele agora é imperativo, né? Antes, a tributação, ela gerava ali crédito, débito, postergação do fato gerador, tempo para ganhar, 30 dias para pagar. Agora a situação ficou um pouco, digamos, engessada. Pois não, Luiz? Saulo, excelentes pontos, né? São realmente os pontos de alerta aí para o ambiente do Simples Nacional. Só acrescentando um ponto, que eu não sei se ele está um pouco mais à frente, mas se não tiver, acho que é um momento bom para a gente discutir sobre ele. É a questão das empresas que estão no lucro presumido ou real, entenderem a situação do fornecedor Simples Nacional, né? Que uma dos grandes pontos da reforma tributária está justamente na capacidade de creditamento, na não cumulatividade, né? E uma vez que as empresas do lucro real ou lucro presumido, elas vão fazer compra de fornecedores, né? Que estejam no Simples Nacional, tem que se atentar para saber se eles vão estar na modalidade que permita a transferência de crédito. Isso sim, Luiz, concordo e também é oportuno sua colocação, porque é o que está até oportuno, porque é a questão da competitividade, né? Eu posso estar ali hoje sendo vantajoso, prestando um serviço para a RSM, mas amanhã talvez eu não seja, né? Vamos pegar a questão de serviço aí, a questão do Luiz, que da questão do direito, da advocacia. É sabido que nós teremos aí um aumento, né, na carga tributária com relação a serviço. Se eu começo a trabalhar com um cliente que não me gera crédito, né, que antes não faziam talvez tanta diferença, hoje vai ser primordial. E aí, esse cara está descartado. Então, o cliente pode, do dia para a noite, sumir da tela dele, você não consegue, porque você não fez um planejamento, e não é fácil, né? Só virar a chave. Ah, não, tá bom, meus clientes estão pedindo, 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 eu vou fazer o por fora. E aí você não consegue, você não vai ter uma visão financeira, mercadológica, você pode quebrar também. Então, isso fica muito restrito. Então, por esse motivo, isso é primordial na reforma tributária, o planejamento. Nós da parte contábil, vocês, eu também transito pela área tributária, área jurídica, a gente sabe que é extremamente necessário a liderança ter a concepção do que está acontecendo, os setores que estão de compra, de venda, a eficiência disso aí, o financeiro ser envolvido, porque eu até comentei com o Zé, eu participei mais ativamente lá atrás, na época da implantação do E-Social, que foi um dos projetos dos quais se começou a envolver a alta gestão das empresas. O E-Social foi uma coisa que, no começo, o Zé Adriano participava dos grupos de trabalho junto à Receita, ao Ministério do Trabalho, e tudo, e era visto que as empresas começaram a entender que a alta gestão tinha que participar. Por quê? Aqui estava impactando em toda a empresa. O E-Social ele mexeu com toda a empresa. E a reforma tributária vai ser muito, de uma escala muito maior, né? Então, é extremamente salutar que isso seja
repetido e de forma insistente, é necessária a participação dos gestores, é necessária a participação da equipe da financeiro, de TI, de processo, para que você tenha uma gestão eficaz, para que você não apague sua empresa, né, no virar da chave aí que vai começar no ano que vem. O que seria a avaliação disso aí, né? Quais produtos são fornecidos? Eles têm redução ou isenção? Isso vai ser importante, né? Mudou alguma coisa para mim? Esse tributo aqui, anteriormente, ele tinha uma tributação, agora ele não tem mais, né? Tem muitas empresas aí que fornecem cesta básica que elas têm o serviço de cesta básica que hoje já tem a tributação. Com o advento da reforma tributária, muitos produtos vão ser isentos, reduzidos a zero, né? O que vai impactar isso? Muitas empresas são fornecedoras, vendem bebidas, seja para restaurantes, bares ou para consumidor final. O que vai mudar isso? O imposto, houve uma tributação, vai ser uma tributação mais severa sobre certos itens, né? Então, a gente vê muito isso. Vou abrir uma distribuidora de bebida, vou ser Simples Nacional, porque para mim é tranquilo. Eu vendo para empresas que fazem festa e vendo para consumidor final. Mas o que vai impactar na minha vida isso aí agora? Qual o regime de tributação dos meus fornecedores e que vai trazer para mim? Qual o volume de crédito possível que pode gerar e que eu possa trazer essa variação? Os meus fornecedores não geram crédito e eu não vou conseguir também levar isso adiante. Qual será a cadeia? Então, talvez você tenha uma margem muito boa hoje de produtos que com a tributação com a reforma tributária, ela tem um aumento de alíquota do imposto de forma considerável. Isso pode deixar a mesma margem, se você reduzir a margem ou perder ganho. É o que eu falo novamente. Cliente de varejo, eu falo, você tem hoje produtos que são fração interessante na sua, na, su- no seu, na sua gama de produtos. Né, te dá uma rentabilidade boa, ele puxa a venda de outros produtos, bebida alcoólica, isso é sabido, ele puxa uma série de fatores quando você adentra no supermercado, mas com o aumento disso, eu posso perder nessa camada, eu posso perder competitividade, consequentemente, eu perco a venda de outros produtos, né? Então, eu não consigo ter uma venda casada rentável. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Quais fornecedores, quais vantagens eu vou ter. Da mesma forma, a avaliação dos clientes, né? Qual o regime de tributação dos meus clientes? O que vai mudar para mim isso aí? O produto e serviço que eu estou fazendo, tem a redução, tem a isenção, né? Qual vai ser esse impacto? E o impacto na precificação e competitividade, é o que eu falei. Você vai ter que rever seus preços, né? Eu não sei, pode ser uma especulação de um consumidor, eu não sou consumidor, mas eu sou entendedor. Cerveja, por exemplo, eu não bebo cerveja, mas eu falo que hoje a Ambev já vem subindo o preço de forma, digamos assim, mais considerável. Não sei se ela está prevendo que com a entrada da reforma tributária, a tributação vai aumentar, ela não pode chegar de uma vez e, pum, botar um preço numa cerveja cara. Quando eu falo não bebo cerveja, Zé, não sou um usuário contínuo, tá? Apesar de gostar da cerveja, que você também gosta. Mas pode trazer uma perda de competitividade. Então, já começa a ter essa situação de demonstração. Contratos de serviço, por exemplo, que eu vejo, escritório de advocacia, nós também que somos, já começa a demonstrar para o cliente, ó, tributação é essa. Caso ocorra alguma mudança na legislação, que já vai ocorrer, que está prevista já, falta normatização, terá que ser revisto o contrato. Então, as empresas, por exemplo, pessoa de divisa já começam a ver o seguinte, ó, deixa claro para o seu cliente. O preço hoje que você fornece, tem auditorias que a gente faz aí, contrato de auditoria de 2, 3 anos. Eu posso estar fazendo uma alíquota aí de 14,25, né, hoje, quem está no lucro real, mas ela posso chegar para o cliente, ó, agora é 27, por isso meu preço aumentou. Eu não tive um aumento, eu estou repassando o imposto do qual teve uma alteração. Então, isso tudo tem que ficar muito claro para que o seu cliente final não tenha aquele impacto assim, mas se aumentou seu produto demais, eu não consigo comprar, eu não vou ter essa situação. Pois não, Luiz? Saulo, complementando mais um ponto, achei sua colocação muito interessante, essa questão dos contratos que passam aí por 2027 adiante, especialmente, né? E no caso dos prestadores de serviço, um dos pontos específicos que eu tenho até rascunhado algumas DREs aqui no escritório, fazendo algumas análises das mais diversas possíveis, até chegar a algumas conclusões, né? Eu acho que
conclusão mesmo nós vamos ter quando as regulamentações adjacentes prosseguirem, mas num cenário inicial, o que a gente percebe, e aí para os prestadores de serviço que estão aqui, né, fica a dica, vamos assim dizer. Um dos pontos que vão estar numa mesa de renegociação é a precificação do serviço, né? E porque ela realmente ela vai mudar e vai mudar de forma acentuada. Nessa formação de preço, um dos pontos que a gente tem discutido muito com alguns clientes, inclusive, é que essa, entre aspas, correção do preço, ela não é simplesmente uma correção e atualização do preço. É um crédito que vai ser cedido também para aquele que contrata o serviço, né? Então, vamos dizer assim, o que basicamente quase toda correção que vai acontecer, ela volta de forma favorável em crédito cedido, né? Vamos assim dizer, para uma compensação no bolo das compensações do IBS e CBS. É isso aí. Então, também é salutar que se faça essa análise de forma bem, uma visão 360. Eu vou roubar aqui a visão que tinha lá da época do SPED, da implementação do SPED, né? O SPED tinha uma visão 360 que as empresas até aquele momento não existiam. Quando você abriu a boca e fala de ECD lá, no começo dos anos 2000, as pessoas falavam assim, o que que é, o que que vem aí por aí, né? Tinha aqueles arquivos lá, IN86, etc. Mas o Zé e eu devem lembrar disso aí, outros não devem lembrar. Ninguém acreditava, mas então assim, você tem que ter uma visão 360, porque senão você pode ter problemas. Kleber? Pois não, Kleber? Só para complementar aí, que a gente fala muito da questão do preço, né, das empresas, e o governo também está nesse caminho também, né? Então você vê que de uns tempos para cá, principalmente no Norte e Nordeste, aumentaram demais as alíquotas, né, de ICMS deles lá, visando nessa arrecadação, nesse saldo aí que para manter a arrecadação, né? Então tem esses dois lados aí que questão de talvez ter oportunismo ou até mesmo de visão de perder arrecadação ou não, isso afeta os preços aí do produto. Sim, a gente tem observado isso aí de forma constante, né? Pois não, pode continuar. Quer falar mais alguma coisa, Kleber? Não, era só isso mesmo que estava falando a questão que revê os preços das empresas, né? E o Sim, próprio sim. Estado também está vendo a arrecadação deles lá, aumentando as alíquotas dele lá. Copiar um pouco da iniciativa privada. Isso. Pela ordem, Luiz, depois do Rafael. Aproveitando o gancho do Kleber aí, um dos pontos de análise vão estar nessa circulação de mercadoria, né, que geralmente acontece em algumas atividades, né? A gente sabe que tem casos que há aquela circulação, o produto vai lá em Fortaleza para voltar para Minas, né? Vai lá em Brasília para voltar para Minas. Um dos pontos que a reforma ela busca inviabilizar é esse tipo de operação. Então, se um ponto que o Saulo tocou aí, que eu acho extremamente relevante, avalia produto a produto e avalia a cadeia, né? Porque a gente sabe que as repercussões em relação à precificação vão ser grandes e a mudança estratégica ela vai ser necessária para adaptação nesse momento novo. Essa correção das alíquotas de ICM, isso tem relação com uma formatação única nacional, né? Muitos estados eles já fizeram as correções, porque a gente não vai ter tanta, entre aspas, flexibilização de oscilação das alíquotas assim, igual hoje acontece, né? Isso vai ser um pouco mais complexo dentro da sistemática atual. Sim. Pois não, Rafael. Tá, o microfone está fechado, Rafael. Desculpa, pessoal. Imagina. É mesmo uma complementação mesmo aí do que o Luiz até disse agora. Eu estaria também só para contribuir no que você diz aí, Saulo, né?
dessa importância dessa mudança que nós vamos ter, dos impactos de competitividade por causa das empresas do Simples Nacional, eu vejo que agora essas empresas do Simples Nacional, elas vão precisar estar mais um pouco, né, perto dos seus tributaristas, dos seus contadores, para que consiga entender melhor, né, essa flexibilidade, porque isso vai tornar essas empresas do Simples Nacional bem menos competitivas, se elas não estiverem antenadas, né, a esses processos de mudança agora com a reforma. Então é muito importante essa questão mesmo do planejamento, para que essas empresas do Simples Nacional não se percam, né, no mercado. Porque, inclusive, né, os próprios MEIs, né, hoje, eles sequer foi facilitado nessa abertura das empresas, mas acaba que, naquele intuito de que diz que o MEI não precisa de um contador, acaba que em algum momento ele sempre precisa do contador ali para algum tipo de referência, né? Então, essa importância do planejamento, essa importância do conhecimento dessas informações, para que não se perca no mercado, né? Eu acho que vai acontecer muito nesse primeiro momento, para aquelas empresas do Simples Nacional que, de alguma maneira, não buscam, né, esses seus profissionais aí, para conhecer um pouco mesmo do seu desenvolvimento da sua empresa, né, do seu mercado. Elas vão ter que se profissionalizar, né? Profissionalizar de fato, ter contabilidade, tornar empresas, que muitas hoje são braço, bolso do empresário. Para ele, um bolso esquerdo e o direito são a mesma coisa, eles vão ter essa divisão. Pois não, Zé? Tá fechado. Só complementar aqui o que o Alvin falou aí das alíquotas, né? A gente tem hoje uma previsão de 5 alíquotas multiplicado por 2, porque CBS e IBS têm suas alíquotas, né? E seria alíquota cheia, redução de 100, 60, 40 e 30%. Porém, os estados e municípios têm autonomia para aumentar ou reduzir a alíquota. Então, a gente ainda não sabe, eu não consegui ainda, né, captar nenhuma informação no sentido de o que vai acontecer, se alguns ou vários vão fazer algum ajuste de alíquota, né? Mas, assim, de qualquer forma, em termos de legislação e de tributação, são 5 alíquotas. Aí a gente não tem que se preocupar se um pão, um aço, uma consultoria tem tributação diferente. A diferença vai ser os que estão nessas 4 reduções de alíquota e a variação de alíquota para mais ou para menos em estados e municípios, né? Isso facilita muito versus do que a gente tem hoje, que é essa questão de que em um lugar é NCM, no outro é NBM, no outro é descrição, e aí tem que ter milhões de possibilidades, né? Obrigado. Então, esse impacto na precificação, na competitividade, ele é crucial para ter essa avaliação dos clientes. Como calcular o melhor modelo? A forma que eu até ia trazer a planilha, depois, se vocês quiserem, em outra fora, a gente pode até trazer para poder enriquecer, enfim. Levantar o faturamento dos impostos pagos antes da reforma. Então, ele tem um faturamento, quais impostos eu estou pagando hoje e qual será o cenário. Identificar as alíquotas, né, do IBS e TBS para os produtos e serviços. Então, você fazer aquela cadeira de demonstração é uma coisa bem simples. Um cenário atual e o que vai ser uma planilha de Excel. Mas você tem que fazer, aí que entra o que o Rafael bem colocou, entra a figura do contador, a figura do profissional, seja ele o contador, seja ele o consultor, advogado tributarista, o consultor de contabilidade, enfim, ou trabalhando em conjunto, que vai ter que trabalhar, caminhar em conjunto, né? Foi-se os tempos que advogado não sabia contabilidade e contador não sabia sobre o direito. Hoje os dois são muito entrelaçados, tem que se saber. Com a reforma tributária isso vai acentuar mais ainda, né? Análise de potenciais créditos e impostos, os insumos adquiridos, então percebe-se que você não vai só ver o seguinte, fulano compra de minha mão, é um grande comprador meu, e eu vou ter que tomar crédito, vou ter que dar crédito para ele agora. Deixa eu mudar minha chave aqui, não. Você tem que identificar o que entra para você de bom e o que ele te compra. Que talvez ele te compra uma coisa que não é, ele representa grande parte, mas ele pode trazer um dano no seu faturamento, ele pode, com essa mudança tributária, não ser tão relevante como era antes, né? Então, essa profissionalização ela é muito importante e contar com profissionais, com pessoas que estejam capacitadas é a condição sine qua non.
analisar potenciais créditos de impostos nos insumos adquiridos, né, como eu disse, e comparar os créditos do cenário por dentro e por fora. O que que eu vou ter do meu imposto? Eu pago hoje, eu tenho uma carga de 6%, e hoje eu vou ter uma carga suponhamos, vou ter uma carga de 12%. Pô, mas deve aumentar, mas o que que eu ganhei em competitividade? O que eu ganhei em venda? Então, talvez isso vai ter uma melhoria no faturamento. Eu posso estar pagando um pouco de imposto, mas tem uma melhoria no faturamento, do que eu teria uma estagnação, onde eu não mudaria o meu cenário, ficaria pagando lá uma classe de 6% e também poderia perder o cliente e essa classe de 6% nem se sustentasse mais. Então, isso aí é um dos modelos para se fazer, é o comparativo, mas passa-se de forma obrigatória pelos seus fornecedores, pelos produtos que você está fazendo. Então, de novo, que a gente fala com as empresas do lucro presumido e do lucro real. Você tem que rever toda a sua cadeia. Então, todos os consultores que você for deparar, todas as palestras que vocês forem, eles vão abrir na tela e falar: você tem que correr produto por produto, verificar o que vai acontecer, quais serão as condições que esse produto vai chegar a você e o que será doravante, né? Então, entra o cenário também, não tem mais aquela isenção, aquela subvenção, aquele crédito presumido, aquela alíquota diferenciada. Isso tudo tem que analisar para você saber onde vai se estar situado. E, em linha de regra aqui, dentro do meu tempo, dado pela senhora Poliana, eu trago aqui a conclusão e recomendação, né? A escolha do modelo certo depende de uma análise detalhada, então ela tem que ser feita, tem que se analisar toda a cadeia, todo o processo, coisa que talvez as pessoas nunca se depararam com isso. Quem talvez atenda empresas como o Vale, né, ou empresas como a Kinross, como CBMM, no prestar o serviço, às vezes você ganha, você tem que trazer um orçamento, você tem que abrir preço, você tem que ter a formação de preço, então talvez essas empresas do Simples que prestem serviço para grandes grupos, grandes empresas, já tem esse costume de abrir, mostrar custo e tal, para poder ficar muito claro. Bacana, essas pessoas vão ter um serviço a mais de detalhar. Tem outros que nem sabem o que que é isso, né? Tem empresário que o preço dele é o seguinte: eu sou vendedor de espetinho. Quanto que é o espetinho do vizinho? 15. O meu também vai ser 15. Mal sabe ele que o cara tem uma carne que ele traz do interior, não paga imposto, ou que ele compra de pessoas que não geram, e o outro tem que comprar de frigorífico, que paga imposto, que tem uma alíquota. Então, não se pode ter essa formação, né? Então, é muito usual disso, a formação de preço pela percepção e não pelos dados, pela informação. Doravante, você vai ter que ter um planejamento, né, que vai ser essencial para a sobrevivência. Então, se você tem, quando eu falo você, é no intuito das pessoas, os ouvintes, partícipes e empresas que estão, de uma forma ou de outra, tendo um relacionamento com empresas do Simples Nacional, terão que se profissionalizar. Muitas empresas grandes vão ter que dar suporte, como a gente discutiu na última reunião também, em que empresas que hoje têm fornecedores, um exemplo é um cliente lá de um frigorífico, de uma empresa de proteína animal, que ele citou lá na reunião que ele começou a ter que dar consultoria para os seus fornecedores, produtores rurais, porque ele falou: agora eu vou ter que ter contabilidade, agora eu vou ter que ter CNPJ, vai. E eu vou ter que contratar um contador, como é que eu vou fazer? Talvez a empresa não dá suporte a isso aí, ele pode ter uma quebra da cadeia de fornecedores que vai ser danoso a ele, né? Então, as empresas vão ter que analisar isso também. Por vezes, tem empresas do Simples, ou tem muitas empresas do Simples prestando serviço em um canteiro de obras, em um processo de fornecimento de materiais, de bens, enfim, toda uma cadeia, ou até mesmo dentro do varejo. Há que se analisar, um hospital, há que se analisar como que essas empresas que prestam serviço ou produto para ela estão enxergando, porque ela pode do dia para a noite apagar e te largar também sem suprimento. E aí você vai ter que ir atrás de outras para pagar mais caro ou ter algum procedimento. Então é interessante também, empresas de grande porte, rastrear os seus fornecedores do Simples Nacional e instigá-los a pensar: como é que você está agindo aí? Você vai me gerar crédito? Não vai, né? E buscar apoio contábil, né, para definir o melhor caminho. Por vezes, talvez a empresa possa até ter que sair do Simples Nacional, ter que migrar para o lucro presumido, por alguma função, alguma debilidade, ou algum processo que não a tire do mercado e que ela possa estar presente e tenha continuidade.